Olá a todos e a todas, mais um dia reunidos com Jesus e todos os espíritos fraternos. Para a noite de hoje nós teremos a colaboração de nossos irmãos João Neto e Helena. E para o Evangelho da noite teremos o capítulo 28, para pedir a corrigenda de um defeito, os itens 18 e 19. Vamos lá? Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, desde que conheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado, se não resisto à propensão, é porque contraí o hábito de a ela ceder. Não me criaste culpado porque és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre arbítrio. Mas, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho o de fazer o bem, e por conseguinte, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resquício das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências? São o meu pecado original? De que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos espíritos bons? Espíritos bons que me protegeis, e sobretudo, tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que supero será um passo dado na estrada do progresso que há de aproximar-me dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, julgou por bem me conceder a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Espíritos bons, ajudai-me a aproveitá-la, para que não seja uma existência perdida para mim e a fim de que, quando o Senhor quiser me retirar, eu a deixe melhor do que quando entrei. Quando nós lemos essas orientações, a gente vê o quanto nós temos a responsabilidade com o próprio momento que estamos vivenciando hoje no corpo físico. E é muito bem claro que Deus não erra, Deus é perfeito, e Ele nos criou perfeito, onde Ele nos dá a inteligência, e é claro que através da inteligência nós deveremos ter o bom senso, onde nós iremos buscar, nesse momento, a escolha. O livre-arbítrio será exatamente a possibilidade onde eu tenho esse discernimento de saber o que é o bem do mal. Nesse momento eu já tenho compreensão que quando eu entrar em contato com Deus, eu não irei pedir as coisas da ilusão, as coisas ilusórias, as coisas que têm uma relação íntima com o mundo das vaidades, do egoísmo. Agora eu vou pedir a Deus proteção contra aqueles espíritos que ainda são envolvidos pelo sentimento da cólera, da vingança, do orgulho, do egoísmo. E é claro, no momento que eu peço essa proteção, eu peço também assistência para que eles possam ver a luz. E é claro também que eu mesmo peço para que eu tenha força e vontade para resistir às tentações. É exatamente nesse grau de consciência plena que nós vamos compreender o nosso papel como filhos do Criador, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus e todos os profetas, a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com todo o universo. E assim, eu queria trazer o pensamento de Leon Denis, do nosso irmão Bezerra, quando ele vem nos dizer que saber escolher
de esquecer o livre-arbítrio é observar o importante paradigma, que é o ato de saber observar o que é o bom e o que é o errado. O ato de observar o certo do errado. E é claro que quando nós vamos alargando nossas consciências com a inteligência que Deus nos dá, com a vontade, nós começamos a compreender como é que nós devemos seguir os passos do Mestre. Há um grande irmão, de nome Gandhi, esse querido irmão, que veio também trazer a luz, e ele nos diz o seguinte: tudo está no pensamento. Tá? Porque ele diz o seguinte: nos nossos pensamentos se tornarão palavras e atitudes. As palavras e atitudes se tornarão hábitos. E os hábitos formarão caráter. E o nosso caráter definirá o nosso destino. E é quando nós abrimos realmente, o véu se descortina. E aí nós vamos entendendo o porquê viemos à Terra. Para que viemos à Terra. E porque Deus manda Jesus e muitos outros fazer avançar a humanidade. Que nós agora possamos continuar com o nosso Mestre Jesus, a cada dia buscando consolar, fazer os atendimentos fraternos, buscar acolher aqueles, seja com a cesta básica, seja com a sopa junto ao morador de rua, seja com medicamentos, mas com um abraço também, com um sorriso, com o Evangelho de Jesus. Fazer as pessoas e fazer a nós mesmos avançar, tendo esse Evangelho dentro dos nossos corações e praticando a lei de justiça, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que desejaríamos que fosse feito por nós. Muita paz e continuemos com Jesus. Caros irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E em comunhão de pensamento, rogamos a Deus abençoar e confortar os nossos irmãos, enfermos do corpo e espírito, pelas crianças em aflições, pelos desempregados, pelos profissionais motoristas, pelos profissionais da área de saúde, pelos professores, pelos irmãos em situação de rua, pelos idosos, pelos irmãos desencarnados que ainda encontram-se ligados ao corpo físico, por todas as nações do planeta, pelos que ainda passam fome de carinho, amor, justiça e do pão de cada dia. E digamos: a árvore do bem, quando acossada pelas pedras, deixa cair flores. Senhor, nós te agradecemos fervorosamente por esse passo que nos permite dar no caminho do nosso aperfeiçoamento, felizes por nossa fé e ricos do teu amor. Permite que possamos contemplar e compreender o que culpistes com o verbo nas páginas do Evangelho e ouvir as harmonias da tua luz que brilha e que resplandece em nós. Clareia nossa alma ao fulgor da grande alma que és tu, e faze com que hoje e sempre viva o Cristo dentro de nós como absoluto Espírito de luz e de verdade. Concede-nos a graça de podermos atingir com a possante corrente do nosso pensamento puro a tua sublime linha de divina força espiritual, e que o nosso pensamento coletivo seja o contato entre o teu reino e os nossos corações. Graças a Deus. Muito boa noite, caríssimos irmãos. Que a paz e a harmonia estejam sempre conosco nesse momento de prece. Que o nosso coração e mente estejam abertos para compreender os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus e assim colocá-los em prática, e também retransmitir aos demais irmãos que necessitem do conforto das tuas palavras. Te pedimos, Senhor, e aos guias mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço,
que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja.